Versículo 11 a seguir, o filho pródigo. Versículo 11 diz assim: E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos, a apacentar porcos, e desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dar-lhe-ei, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vestiu-o, e respondendo, e pondo-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o. Então comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. Porém, quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir os teus mandamentos. Nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Versículo 32. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e achou-se. Podeis assentar. Aleluia. Irmãos, aqui nos versículos 11, que nós vimos, a partir do 11, o Senhor estava contando parábolas. E começa com a parábola da ovelha perdida, logo a dracma perdida e o filho pródigo, para encerrar o capítulo 15 de Lucas. E essa parábola o Senhor conta aos publicanos e pecadores que estavam ali. E o Senhor conta para alertar a eles sobre essa história, que diz o seguinte, como eu li antes, que certo pai tinha 2 filhos e um deles queria viver a sua vida lá fora e queria fazer aquilo que ele achava que era o melhor para ele, aquilo que ele achava que traria um bom retorno, aquilo que ele achava que satisfaria a alma, a vida dele, e que daria tudo certo ele viver as coisas que ele decidiu viver lá fora.